Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 14 a 18, diz assim: Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Amém? Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui o nosso coração. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito produza em nós o efeito necessário que a tua palavra precisa produzir nessa noite. Que nós tenhamos compreensão e entendimento a respeito das Escrituras, do que elas dizem, do que elas querem dizer a nós, Senhor. Sê tu, Senhor, desse culto em todas as coisas. Toma cativo os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, para que sejamos como terras férteis nas mãos daquele que semeia. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós temos pregado expositivamente os sermões a respeito da carta de Paulo aos Romanos e chegamos hoje, pela graça de Deus, no capítulo 9, os versículos 14 a 18. Nós saímos recentemente do capítulo 8, que é um capítulo de exultação de Paulo, aonde ele nos diz que nós podemos ter confiança em Deus e na nossa salvação. Ele nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que nele creem. Ele nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Ele nos diz que os sofrimentos do agora não se comparam com a glória do porvir. E ele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Foi isso que nós vimos em resumo no capítulo 8. Quem tem acompanhado e quem chegou agora, caso queira acompanhar, essas pregações estão no YouTube, no canal da Igreja Vertical. Amém? Se você perdeu alguma delas, se atualize, porque é uma sequência de pregações da carta aos Romanos. E agora no capítulo 9, saímos da exultação de Paulo para a tristeza dele. E ele está triste porque o povo dele, o povo judeu, rejeitou a Jesus Cristo. João diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Né? Esse fato, ele poderia levantar questões sobre a justiça de Deus, chamando Deus de injusto, porque os judeus pensavam que todo judeu é escolhido de Deus. Paulo então explica que a promessa foi feita aos descendentes espirituais de Abraão, e não aos descendentes físicos. Nem todo Israel é filho de Deus. Ele fala isso lá no versículo 6 e 7. Que os descendentes espirituais a quem as promessas foram feitas e que serão salvos, foram chamados soberanamente por Deus, de dentro da nação de Israel. Paulo prova isso, nos mostrando a escolha de Isaque e de Jacó, tendo nenhum deles nascido antes, como indivíduos e não como nação, antes do nascimento, nos versos 8 a 13. E o ponto que Paulo coloca aqui é que a nação, os escolhidos, são aqueles que creram e crerão em Cristo Jesus. Israel de Deus é um povo escolhido para a salvação, entre judeus e gentios e povos de toda tribo, toda raça, toda língua, toda nação. Paulo mostra que essas promessas de Deus não falharam, pois dentre a nação Deus sempre escolheu soberanamente, e não por obras, aqueles israelitas individuais que viriam a crer em Jesus Cristo, como o próprio Paulo, que era judeu. Amém? Então, nós vimos ali no capítulo 9, versículo 1 a 5, a tristeza de Paulo pelos israelitas, pelos judeus, assim como ele. Nos versículos 6 a 13, que a palavra de Deus não falhou.
E agora, do 14 ao 18, nós vamos ver que Deus não é injusto. Amém? Peço que você leia comigo novamente o versículo 14, que diz assim: que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo aqui responde mais uma vez, categoricamente, assim como outras 8 vezes na carta aos Romanos, de modo nenhum, enfaticamente, sobre essa questão. E o que nós vamos falar hoje é a respeito da soberania de Deus na salvação, sobre o aspecto da soberania na salvação, entre outros aspectos, mas com ênfase nesse ponto. Há uma grande dificuldade dos crentes, das pessoas, em compreenderem e se renderem à teologia no que diz respeito à doutrina da soberania de Deus. Há uma grande dificuldade das pessoas compreenderem que Deus é soberano. E por que há uma grande dificuldade nisso? Porque quando nós assumimos que Deus é soberano, nós temos que abrir mão da nossa soberania. Nós temos que abrir mão das nossas vontades. Nós temos que nos curvar e nos render a um Deus que é o Deus de tudo que há. E tudo foi criado pela mão dele. Nós temos que nos render a um Deus cuja vontade é soberana e plena sobre todas as coisas. Então a nossa dificuldade, já que o nosso coração é inclinado para o mal e a nossa tendência é fugir de Deus, é rejeitar essa doutrina, porque ela nos humilha, ela nos coloca no nosso devido lugar. Só isso. O homem natural, ele quer um Deus soberano, ele procura às vezes, mas só quando ele precisa. Quando ele não tem mais forças, quando tudo que ele fez não teve êxito, aí ele apela e se ajoelha a um Deus soberano, porque ele sabe que ele não pode mais nada. Desligou, só um momentinho. Já voltou. Nós temos que entender, e é muito importante que você preste atenção, que quando Deus manifesta um dos seus atributos, Ele não perde os outros, Ele não esconde os outros. Então, as pessoas dizem, mas Deus é amor. Sim, mas Ele é justo. Ele não abre mão de uma coisa em detrimento à outra. E isso é importante que nós entendamos. Aos nossos olhos, o fato de Deus escolher alguns e rejeitar a outros, como Ele fez com Jacó e Esaú, às vezes parece injusto aos nossos olhos. Mas por que Deus fez isso? Mas Deus é justo e continuaria sendo justo se não salvasse ninguém, se salvasse só um ou se salvasse 2. A história poderia ter acabado lá no Jardim do Éden, né? Criei Adão e Eva, não deu certo, caputz, um abraço, deu. Mas não foi assim que aconteceu. A soberania de Deus para a salvação é uma doutrina que é comprovada em toda a Bíblia. Mas o homem, aquele que não busca, aquele que não quer saber de Deus, ele vai tentar provar o contrário. Lá em Atos 13:48 está escrito assim: os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem creram? Todos? Não. Todos os que estavam ordenados para a vida eterna. 1 João 2,19, a palavra diz assim: eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse os que não são dos nossos. Essa indignação contra a soberania é uma reação natural da nossa carne, do nosso próprio senso de justiça, que é totalmente manchado pelo pecado, que não é liso e nem chega perto da justiça de Deus. Mas Deus é justo e bom o tempo todo, em toda a sua vontade e em todos os seus preceitos. Gostaria que você abrisse comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4.
32, versículo 4. Deuteronômios 32, 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Amém? Logo, Deus é justo, Deus é reto, Deus é fiel, e Ele escolhe por sua soberania, segundo os seus preceitos, de acordo com a sua vontade, para louvor da sua própria glória. Esse é o Deus soberano de quem nós estamos falando. Amém? Então nós vamos entender, através da soberania de Deus na salvação, nessa noite, duas verdades importantes destacadas aqui na carta de Paulo aos Romanos com relação à soberania de Deus. E essas duas verdades enfatizam sobre o Deus soberano que nós tememos, que nós amamos. Amém? Leia comigo o versículo 15 de Romanos 9. A palavra diz assim: Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Amém? Então a primeira verdade que nós vamos ver a respeito desse ensinamento é que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Misericórdia de Deus é Deus não nos julgando do jeito que nós merecemos. A misericórdia é a libertação do julgamento. Nós merecemos, todos nós, o inferno. Você tem consciência disso? Que nós somos transportados do império das trevas para o reino da luz? Quando Deus está falando isso, é que nosso destino estava traçado. Todos estão condenados. Lá em Salmos 51, 1 e 2, Davi clama assim, olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E aqui nós vamos entender o contexto a respeito do que Deus nos ensinou através dessa palavra, dizendo a Moisés. Qual é o contexto dessa questão que ele explica ali no versículo 15, né? Moisés estava no alto do monte recebendo os mandamentos do Senhor e o povo começou a ficar desesperançado, impaciente, porque Moisés não voltava mais. E lá pelas tantas, eles começaram a se questionar e se agitar e resolveram criar para si um bezerro de ouro para adorar. Então eles juntaram lá todos os despojos de ouro que eles tinham, construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E nisso, Moisés desceu e viu aquilo que tinha acontecido e ficou muito irado. E o Senhor mandou que matassem todos aqueles que adoraram o bezerro. E assim foi feito. Cerca de 3.000 foram mortos. Na sequência, Deus disse a Moisés que mandaria para eles um anjo para que continuasse guiando-os no caminho. Mas Moisés pediu: Senhor, vá tu à nossa frente, e não um anjo. Manda tu, que tu nos conduza, e não um anjo. E aí nós chegamos no versículo desse contexto. Abra comigo Êxodo 33, de 17 a 19. Êxodo 33, 17 a 19. Amém? Diz assim a palavra: Então o Senhor disse a Moisés: farei também isto que pediste, ou seja, eu irei na frente, né? Não irá um anjo, eu irei na frente. Pois achaste favor aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei meu nome, o Senhor. E agora, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser
me compadecer. O que Deus estava dizendo aqui? Moisés, não importa as tuas orações, não importa o que tu fizesses por mim até agora, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Isso não depende de nada, nem das tuas orações. E não há mérito nenhum em Moisés. Moisés foi aquele escolhido para resgatar o povo de Israel do Egito, que se submeteu a Deus em todas as coisas, que viu as pragas acontecerem. É desse Moisés, um dos pais da fé que a gente está falando. E para Moisés ele disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Esse é o Deus soberano. Amém? Não há merecimento nenhum. Mas há o que Deus quer, quando Ele quer, se Ele quiser. O que desemboca no próximo versículo, que é o versículo 16. Leia comigo. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Algumas versões bíblicas dizem da vontade nem do correr, de quem quer nem de quem corre, né? A minha versão aqui diz da vontade e do esforço. O que isso quer dizer? Né? Lembrando lá de Jacó e de Esaú. O que Jacó fez para ser escolhido por Deus? Nada. Exatamente nada. Porque ele foi escolhido antes do seu nascimento. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem Deus escolhe. Do que Ele quer fazer. A eleição soberana de Deus, como nós vimos em Jacó, não vem de vontade ou esforço de ninguém, mas puramente da misericórdia, do favor imerecido de Deus e da sua bondade. É disso que a palavra está falando. Portanto, a misericórdia não está condicionada às nossas orações, nem à nossa obediência, nem à nossa vontade, nem ao nosso esforço, nem do que depende de nós, nem de quem quer, nem de quem corre. A misericórdia de Deus é vontade soberana de Deus. E Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E tem compaixão daquele que Ele quer ter compaixão. Amém? Quando se trata de salvar pecadores, Deus não se baseia na sua justiça, porque a sua justiça nos condenaria, mas na sua misericórdia. Ele não deixa de ser justo, mas aplica em nós a sua graça e misericórdia. Amém? Lá em Tito 3, de 3 a 5, está escrito assim: porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação realizadas pelo Espírito Santo. Não por ato de justiça. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Amém? Nós não conseguimos querer porque não há quem busca Deus. E nós não conseguimos correr porque nós corremos em direção oposta ao Deus. Até que Ele nos encontrou. E Ele nos conduz em direção a Ele através do Espírito Santo. É disso que o texto está falando. Tudo depende de Deus. Isso é soberania. Deus não é injusto porque Ele não é obrigado a mostrar misericórdia a ninguém. Deus não deve nada a nenhum de nós. Não deve nada a ninguém. Porque Deus é livre. E eu apaguei de novo. Porque Deus é livre. Ele exerce livremente a sua misericórdia para quem Ele quiser. Tudo depende da livre e soberana vontade do Senhor. Como todos nós merecemos a ira como justiça, ninguém pode reivindicar misericórdia como direito. Você sabe por que nós precisamos de misericórdia? Porque nós somos miseráveis.
Não há nada que nós possamos apresentar diante de Deus como barganha, como obras de justiça, como troca, como regalo, nada. As nossas obras são como trapos de imundícia, elas não valem nada. E isso é o Deus soberano, por isso que dói. Ah, mas eu não faço nada, eu sou bonzinho. Não. Deus é soberano. Nós vimos antes da fundação do mundo, Ele escolheu. Nós vimos antes de nascerem as crianças, Ele escolheu. Quais os critérios que o Senhor escolhe para aplicar a sua misericórdia com as pessoas? Não sabemos. Quais os critérios da eleição do Senhor? Não sabemos. Há coisas na palavra de Deus que não nos são reveladas. E nós não devemos buscar essas coisas. Mas aquilo que está revelado é o suficiente para nós vivermos e desenvolvermos a nossa salvação e crermos no Deus soberano sobre as nossas vidas. Amém? A segunda verdade, ela está escrita lá no versículo 17 e 18. Leiam comigo mais uma vez, por favor. Romanos 9, 17 e 18. Diz assim: pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece, a quem quer. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Paulo cita aqui o exemplo de Faraó. Ele está citando aqui o versículo 9 e 16 de Êxodo, que diz assim: mas na verdade, para isso te mantive com vida. Ele falando ao Faraó, através de Moisés: para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É disso que ele está falando. Então, a palavra começa assim: pois a Escritura diz a Faraó. Engraçado, né? Porque, pois a Escritura diz a Faraó. O que Paulo quer dizer para nós aqui? Que Deus falou com o Faraó através de Moisés. E Paulo quer enfatizar que a Escritura é a voz de Deus. Amém? A Escritura e a voz de Deus são uma só coisa. Por isso que ele mencionou: pois a Escritura diz a Faraó. Deus diz a Faraó. Amém? Ou seja, o que Deus diz, a Escritura diz. A Escritura é a palavra de Deus, imutável, perfeita, inerrante, infalível e soberana. Amém? Glória a Deus. E por que Deus endureceu o coração de Faraó? Nós falamos ali, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Deus endureceu o coração de Faraó porque ele queria usar Faraó para mostrar o seu poder e para fazer com que o seu nome fosse proclamado na terra. É o que diz o versículo. Para então punir o Faraó do Egito pelas suas ações que resultaram num coração endurecido. Mas, meus irmãos, Faraó não era um homem bonzinho. Não era. Faraó foi um ditador brutal. Eles chegaram a agredir cerca de 1,5 milhão de pessoas, entre abusos e opressões de todos os tipos. Eles escravizaram o povo de Israel por 400 anos. Esse Faraó e o Faraó anterior a ele ordenaram que os bebês que não fossem egípcios foram mortos. Tinham ter sido mortos. E o Faraó, cujo coração Deus endureceu, era um homem perverso. Mas todos nós, pelo pecado que entrou no mundo por meio de Adão, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós. Todos nós temos um coração naturalmente endurecido. Nossas vistas e entendimento eram cegadas para as coisas de Deus. Como que Deus endurece o coração de um homem? O endurecimento do coração é uma reação de Deus à dureza do coração do homem. Deus endurece nosso coração, nos deixando no nosso estado natural. Deus endurece o nosso coração, nos deixando aos nossos próprios pecados e desejos. Deus somente permitiu que o coração de Faraó permanecesse endurecido, mais nada.
Quando Deus endurece alguém, Ele não cria a dureza, Ele apenas permite que a pessoa siga o seu caminho. Nós vimos isso lá no início da exposição de Romanos, no capítulo 1, até em alguns versículos do capítulo 3, onde a palavra diz que Deus, os seres humanos são indesculpáveis de dizerem que Deus não existe, porque Ele se manifesta na criação, lá em Romanos 1, se manifesta com a lei moral, que é aquilo que mesmo as pessoas que não creem sabem a respeito dos mandamentos, têm noção do que é bom e do que é ruim, do que é mal e do que é bom. Ninguém, ou todos, são indesculpáveis. E para aqueles que viraram as costas para Deus, lá em Romanos 1, Paulo enfatiza também 3 vezes, dizendo assim, e Deus os entregou. E Deus os entregou àqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que têm coração endurecido, Deus os entregou a desejos impuros, a paixões infames e a disposição mental reprovável, ou seja, uma disposição mental para que eles andassem nos seus próprios caminhos. Então, o que faz Deus para endurecer o coração do homem? O que Deus fez para endurecer o coração de Faraó? Sabe o que ele fez? Isso aqui, ó. Nada. Ele apenas deixou o coração endurecido ficar endurecido. Quando Deus quer endurecer a gente, que a gente vai lá e ora uma coisa e faz outra, Deus deixa assim, então vai. Faz a tua vontade. Vai ver onde vai acabar. Isso que Ele faz. Amém? Mas isso não é injusto. Mesmo antes de Deus endurecer o coração de Faraó, o próprio Faraó endureceu o coração. Isso é relatado lá em Êxodo 13:14, por exemplo, diz assim, todavia o coração do Faraó se endureceu, e ele não os atendeu como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés, o coração do Faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o povo aí. Então, antes mesmo de Deus dizer, vou endurecer esse coração, Ele simplesmente deixou que Faraó fosse Faraó. E quando nós nos voltamos de costas para Deus, Ele deixa que nós façamos o que queremos. Em outras vezes, Deus disse que iria endurecer o coração de Faraó. Como, por exemplo, em Êxodo 4:21. E o Senhor disse ainda a Moisés, quando voltares ao Egito, tem cuidado de fazer diante do Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. O que Deus fez com o Faraó? Nada. Deixou ele ser ele mesmo. Quem ele já era, de coração endurecido. O tempo todo de coração endurecido. Lá em Êxodos, capítulo 32, versículo 21 e 22, a palavra de Deus diz assim, quando Moisés foi perguntar para Arão por que aquele povo tinha feito um bezerro de ouro. 32, 21 e 22. Moisés perguntou a Arão, que te fez esse povo para que trouxesses sobre ele tamanho pecado? E o 22 ele responde, Arão respondeu, não se acenda a ira do meu senhor, Moisés, senhor minúsculo, com S minúsculo. Tu conheces o povo, como se inclina para onde? É isso mesmo. O coração é inclinado para o mal, naturalmente endurecido. Por isso que a palavra diz que nós tínhamos um coração de pedra. Que Deus nos deu um novo coração e colocou nele o seu espírito. Amém? O que Paulo quer dizer então com isso? Que todos os homens são endurecidos por natureza, como resultado do pecado de Adão e dos seus próprios pecados. E a rejeição revelada por Deus em nossas consciências e na criação, em rebeldia contra Deus. Nós somos rebeldes. Nós fugimos de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um justo, um sequer. Todos se perderam. Todos. Então, Deus tem misericórdia daqueles que Ele escolheu, aqueles a quem Ele escolheu salvar, amolecendo
e regenerando o coração, dando vida através do Espírito Santo. É isso que acontece. Aos outros, Deus entrega as suas próprias vontades, paixões e desejos. E quando Deus entrega às pessoas a dureza do próprio coração, Ele endurece ainda mais esse coração. Como o caso do faraó, que já era endurecido, Deus endureceu ainda mais. Como aqueles que rejeitam a Deus. E sobre os de coração endurecido, Deus manda o seu juízo. Esse sim, vai provar da justiça de Deus e não da misericórdia. Envia para eles seus falsos profetas, falsas doutrinas, falsos ensinos e deixa-os à mercê dos seus próprios corações. Lá em 2 Tessalonicenses 9:12, a palavra diz assim: a vida desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É isso que Deus faz com aqueles que viram as costas para Deus. Deus é mau, injusto? Não. Está deixando colher o que plantaram. Viraram as costas para Deus, merecem a justiça de Deus e não a misericórdia. Imerecida. Ninguém merece, mas esses mesmos não provarão da misericórdia nem da graça do Senhor. Amém? Paulo então conclui com o verso 18. Como é que nós podemos entender então esse verso 18 que diz assim: portanto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Todos nós pecamos contra Deus e a penalidade justa pelo pecado, o salário dela, o pagamento é a morte. Portanto, o fato de Deus escolher endurecer e punir uma pessoa não é injusto, já que isso, na verdade, é um ato de misericórdia, quando comparado ao que a pessoa realmente merece, a justiça. Deus preserva o coração endurecido de quem Ele quer e amolece o coração de quem Ele quer. Aquele que tem coração amolecido por Deus é escolhido de Deus, sem mérito, porque foi escolhido antes de nascer, antes da fundação do mundo, passa a crer e ver as coisas pela fé, que é dom de Deus, e Deus opera nele, tanto querer quanto realizar. Está vendo a soberania de Deus em todas as coisas? É Deus que faz, Deus que opera, Deus que chama, Deus que escolhe. Com respeito à salvação, Deus deu a Moisés o que ele não merecia, e ele deu a Faraó o que ele merecia. Essa é a comparação que nós estamos fazendo. E ele citou esses dois exemplos porque, para o povo judeu, eram dois personagens muito conhecidos. Moisés, uma das referências da fé, e Faraó, aquele que escravizou o seu povo por 400 anos. Amém? Como é que nós aplicamos isso? Como é que nós entendemos essa mensagem para a nossa prática? Para o nosso dia a dia? Primeiro, nós precisamos reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas. As Escrituras, elas estão gritando para nós a verdade. E muitas vezes a gente quer negar em detrimento da nossa própria soberania, da nossa vontade. Deus é soberano em todas as coisas. Amém? Nós precisamos humildemente nos submeter. Não há aqui quem possa acrescentar um côvado sequer na sua vida. 1 minuto. Não há ninguém aqui que sabe se vai acordar vivo amanhã de manhã. E Deus sabe quando cada fio de cabelo cai da nossa cabeça. Todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Ele sabe de todas as coisas. Precisamos então de humildade para compreender e precisamos de uma coisa que o mundo tem perdido, os cristãos têm perdido: respeito, temor e reverência ao Senhor. Deus não é o cara lá de cima.
Deus não é o cara. Deus é Deus soberano, Criador de todas as coisas. Esse é o Deus soberano. Não é um amuleto. Como é que nós temos nos achegado diante de Deus? Em que momentos nós temos nos achegado? Nós temos nos alegrado, temos nos contentado, temos corações gratos diante de Deus. Sabemos orar não só quando precisamos, mas como temos que agradecer ao Senhor. Qual é que é a atitude do meu e do teu coração? Precisamos entender que há coisas que são reveladas na palavra e há outras não, e são desígnios secretos do Senhor, e não nos compete entender, mas nos submeter e confiar nele, somente. Não podemos negar que a Bíblia ensina claramente a respeito da soberania de Deus e da eleição incondicional, que não depende de nada de nós, mas tudo vem dele. Nós precisamos entender que essa doutrina nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. Que o pó, para virar vaso de barro, depende do oleiro, e ele faz do barro o que ele quer. Precisamos nos desfazer da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa justiça própria, com o entendimento de que nada depende de nós, mas tudo depende de Deus. Tudo. Precisamos ter compaixão dos outros. Por quê? Porque nós recebemos misericórdia, favor imerecido da parte de Deus, sem mérito nenhum. Não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas para nós queremos misericórdia e para os outros queremos justiça. Nós temos que ter compaixão daqueles que se perdem, compaixão daqueles que não conhecem ao Senhor, compaixão daqueles que ainda não ouviram o chamado, porque uma vez o Senhor teve misericórdia conosco, e nós temos que ter a mesma misericórdia com aqueles que estão perdidos por aí. Devemos compreender que Deus ama e tem compaixão e misericórdia de nós sem que nós nada merecêssemos. Antes da fundação do mundo, muito antes de qualquer um de nós nascer. Muito antes. Devemos nos encorajar a evangelizar. Deus nos chama ao ide pregar o evangelho a toda criatura. E nós sabemos que Deus vai usar a sua misericórdia com quem Ele quer e vai endurecer o coração de quem Ele quer. Não nos compete julgar quem endureceu o coração ou quem Deus tem misericórdia. Nós não sabemos quem são os convertidos que a gente prega. Deus sabe. Não nos compete chegar a essa conclusão. Nós não temos autoridade para julgar nesse ponto. O justo juiz é Deus. Quem escolhe é Ele. Nós precisamos nos encorajar a orar pelos pecadores, pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, para que Deus tenha misericórdia da vida deles, assim como Ele teve da nossa. Amém? A soberania de Deus é a base da nossa oração, porque nós confiamos e oramos daquele que tudo pode fazer, de acordo com a sua vontade, para louvor da sua glória. Por isso, é nosso dever, dos que exaltam a soberania de Deus, de louvar a Deus, agradecer a Deus, orar e interceder pelos perdidos, evangelizar, amar, servir, nos humilharmos e dar toda a glória a Deus, porque é Ele quem opera isso em nós. Porque a Deus pertence a salvação, como diz Jonas 2:9. E para finalizar, uma frase bastante forte. Eu fiquei bastante impactado. E eu queria que você, finalizando agora a pregação, pensasse um minuto nisso. John Piper vai dizer assim: se Deus não é soberano, não há evangelho. Essa é a frase. Amém? Se Deus não é soberano, não há evangelho.
Somos salvos pela soberania de Deus. Deus, pela graça, mediante a fé, Deus determinou, segundo os seus propósitos e preceitos, a eleição de modo soberano, conduzindo a Cristo os que são eleitos. É assim que funciona. É Deus do princípio ao fim.